Bom dia, professores. Nós somos da Gerência de Formação Central, da equipe de Matemática, e estamos aqui para trabalhar com vocês a segunda semana de formação continuada do nono ano. Sejam todos bem-vindos. Então, nós temos como a pauta o caderno educacional terceiro bimestre, o nosso público-alvo, professores do nono ano. Teremos uma carga horária total de 40 horas, sendo que 16 delas serão trabalhadas presencialmente e 24 horas à distância. O nosso objetivo geral do nosso curso de formação é analisar o caderno educacional do terceiro bimestre, observando o currículo referência do Estado de Goiás, a matriz referência do SAEGO e, ao final, propor estratégias metodológicas para a sua implementação regional. Então, durante toda a nossa formação, nós vamos estar possibilitando estratégias para que vocês trabalhem também as horas destinadas à distância. Então, como primeiro ponto, primeira atividade, aplicar em aulas estratégias diferenciadas no desenvolvimento das aulas do caderno pedagógico. Segundo ponto, elaborar 2 itens relacionados a cada descritor da segunda e terceira avaliação diagnóstica, com rendimento abaixo de 50%, e propor como atividade complementar no fortalecimento da aprendizagem. E o terceiro ponto, planejar ações, estratégias para o PIA, que será trabalhado em dezembro de 2003, tendo como base o currículo referência do terceiro e quarto bimestre. As devolutivas dessas atividades acontecerão da seguinte forma: os coordenadores pedagógicos acompanharão as atividades do professor e os tutores pedagógicos serão os responsáveis para dar o feedback à Secretaria Estadual de Educação. E o período de execução dessas atividades será a partir dessa formação, quer dizer, a partir do terceiro bimestre de 2013. Vamos agora iniciar a parte presencial do nosso curso. Então, temos agora a primeira atividade, que nossa atividade vai ser dividida em 4 pontos. A primeira é a análise do resultado da segunda avaliação diagnóstica. O segundo ponto de pauta é discutir e refletir o currículo referência nono ano. O terceiro ponto, discutir e refletir a matriz referência do SAEGO. Apresentar o índice com as aulas do caderno educacional. E, após essas análises e apresentação desses pontos anteriores, nós vamos fazer o trabalho em grupo. Então, vamos à análise do resultado da segunda avaliação diagnóstica. Então, vamos apresentar agora o resultado da segunda avaliação diagnóstica aplicada aos nossos alunos do nono ano. Temos aqui o gráfico que reflete a realidade de nossas escolas. O em amarelo, a coluna em amarelo, representa todo o estado de Goiás. E essa em azul, só para ter um diferencial, pegamos como referência uma subsecretaria aleatoriamente. Mas nessa formação nós vamos ter ao desenvolvimento, como está a avaliação em todo o estado. Todos sabem que são 10 itens que são trabalhados e nós vamos estar avaliando com vocês aqui os itens que teve o rendimento abaixo de 50% do esperado. Primeiramente, nós temos aqui o item 1. Então, vamos primeiramente, antes de analisarmos cada item separadamente, relacionar os descritores trabalhados na segunda avaliação com o nosso caderno educacional. Então, nós temos aqui a análise do caderno educacional com as aulas do primeiro e segundo bimestre. Temos no primeiro bimestre o descritor D13. Ele está sendo contemplado das aulas 34 a 38. O D7 da aula 21 à aula 23. O D11 está na aula 27. O D23, aula 3 e 5. 17, o descritor 17 na aula 9. O D12, aula 33. D37, aula 41 a 48. E o D21 da aula 3 à aula 6. Isso para o primeiro bimestre.
O caderno educacional do segundo bimestre também os descritores contemplam em algumas de nossas aulas. Por exemplo, nós temos o D13, que contempla na aula 25 e 26, o D11, aulas 23, 25, 26 e 29, e o D12, aula 23 e 24. Vamos então analisar alguns dos itens da avaliação diagnóstica que teve rendimento abaixo da margem esperada. Então, o item 1, que trabalha o descritor 13, que fala sobre resolver problemas envolvendo cálculo de área de figuras planas, vamos agora analisar o item 1, que trabalha o descritor 13, que é resolver problemas envolvendo cálculo de áreas de figuras planas. Então, vamos ao item. As áreas penais de um campo de futebol serão gramadas novamente. Essas áreas são formadas por dois retângulos, cujos lados medem 3 metros e 7 metros, como mostra a figura a seguir. O total da área que receberá o novo gramado é de... Então, o nosso aluno teria, que está fazendo o cálculo dessa área aqui, que é composta por área de um retângulo. Então, após o cálculo, chega-se que o gabarito, para gramar todo esse campo, é necessário 42 metros de grama para a gente fazer esse trabalho. Nós temos aqui, apresentamos como a solução, sugestão de solução. Então, o que o estudante tem que fazer? O estudante deverá perceber que se trata da área de dois retângulos e que a mesma é calculada multiplicando a base pela altura. Sendo assim, cada área penal mede 21 metros quadrados e somando as duas áreas teremos 42 metros quadrados. Então, vocês viram no nosso mapa que o descritor, trabalhado no primeiro item, ele apresentou um rendimento bem baixo do esperado. Repetindo para vocês, o que trabalha o descritor D12? Resolver problemas envolvendo o cálculo de áreas de figuras planas. Falamos anteriormente que esse descritor, ele é contemplado na aula 34, na aula 35, até chegar na aula 38. Mas vamos verificar, vamos fazer uma pequena análise aqui nessa aula 34. A aula 34, ela traz como tema a área de polígonos, quadrados e retângulos. Qual a expectativa que nós trabalhamos nessa aula? Compreender e utilizar as formas de área de figuras planas, como triângulo, losango, paralelogramo, trapézio, retângulo, hexágono, etc., e de área de superfície de figura não planas, como o cubo, o cilindro e o paralelepípedo. Qual que é o objetivo geral dessa aula? O objetivo que nós propomos é reconhecer e calcular áreas de quadrados e retângulos. Então, nós temos aqui também outra aula, a aula 35, que também contempla o descritor trabalhado no primeiro item da nossa avaliação. Novamente, temos aqui a mesma habilidade, a mesma expectativa, o que o nosso aluno deve aprender com essa aula. A mesma expectativa trabalhada na aula anterior. Temos como objetivo geral compreender a ideia e calcular a área de triângulos. Ligado, como o objetivo está trabalhar com a área de triângulos, nós temos como tema da aula a área de polígonos, que é especificamente de triângulos. Do mesmo modo, nós temos aqui na aula 36, que tem como título a área de polígonos, que é o paralelogramo. Nós observamos que a expectativa de aprendizagem continua a mesma trabalhada nas aulas 34 e 35, e agora ela vem como objetivo reconhecer e calcular a área do paralelogramo. Então, tudo que nós estamos trabalhando aqui, todas essas aulas estão trabalhando com cálculo de área, que é o foco lá do descritor do item 1. Também temos do mesmo jeito, na aula 37, que fala sobre área de polígonos, que é o trapézio. Novamente, essa aula apresenta a mesma expectativa trabalhada nas aulas anteriores. Agora, com o objetivo geral, reconhecer e calcular a área do trapézio. E por último, a aula que contempla o descritor, nós temos a aula 38,
que é áreas de polígonos. Nessa aula, nós trabalhamos a área do pentágono e do hexágono, com a mesma expectativa trabalhadas nas aulas 34, 35, 36, 37 e fechando agora com a aula 38. E o objetivo geral dessa aula? Reconhecer e calcular a área do pentágono e do hexágono. Então, vocês viram que esse descritor trabalhado no primeiro item, no primeiro item da avaliação diagnóstica, foi contemplado em várias aulas do nosso caderno, do primeiro bimestre. Como nós dissemos anteriormente, nós só vamos trabalhar com os itens, trabalhar com vocês com os itens que têm o rendimento abaixo do esperado para o estado de Goiás no nono ano. O item 2 está acima, então vamos analisar o item 3, que também é um item que não foi muito bem, que os nossos alunos não saíram muito bem. Então, esse item trabalhou o descritor 7. O que o descritor 7? Ele traz para nós? Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são semelhantes, identificando propriedades e ou medidas que se modificam ou não se alteram. Apresentamos aí essa figura. Observe a figura a seguir. E o que foi pedido, o que foi solicitado que os nossos alunos fizessem? Foram realizadas duas reflexões. A primeira em relação ao eixo vertical, posicionando à direita da figura, e a segunda em relação ao eixo horizontal, posicionando acima da figura obtida na primeira reflexão. Então, são duas reflexões que foram feitas. Então, qual das alternativas apresenta o resultado final após as duas reflexões? Nós temos aí como gabarito a alternativa B. E como que nós fizemos a sugestão de solução para esse item? O estudante deverá identificar a semelhança entre figuras planas, baseando-se nas propriedades de semelhança e com apoio de imagens de figuras sendo transformadas. Nesse item, o foco está na reflexão. O enunciado orienta que a primeira reflexão será feita em relação ao eixo vertical, posicionando a figura, a direção da figura. Mostramos aí como que é feita essa transformação. Em seguida, a partir da figura obtida, posiciona-se o eixo na horizontal acima da figura. Então, com esse outro comando, chegamos à alternativa B desse item. Então, o que nós estávamos analisando? Nós estamos analisando o item 3, que trabalha o descritor 7. Então, esse item, embora foi um pouco mais elevado a questão de como os nossos alunos saíram, referindo-se ao item 1, também será analisado por nós nas aulas que nós trabalhamos no primeiro bimestre. Como dissemos anteriormente, a aula 21, ela trabalha esse descritor. Nós temos aí como título da aula, rotação de polígonos, que são as propriedades. Temos como estratégia, o que o nosso aluno deve aprender nessa aula. Então, ele deve identificar as simetrias de rotação, de reflexão e de translação e perceber que em cada uma delas se preservam medidas e propriedades. Qual o objetivo geral dessa aula? Bem, se nós temos como título rotação de polígonos e trabalhar as propriedades, então o objetivo geral é conhecer a simetria de rotação de um polígono e perceber quais medidas e propriedades são preservadas. Também temos, contemplando ao item da atividade 3, a aula 22, que traz sobre reflexão de polígonos, propriedades, que é uma continuação da aula anterior. Qual que é o objetivo? Identificar a simetria de reflexão e perceber quais medidas e propriedades são preservadas. Então, nós temos duas aulas tratando do mesmo conteúdo e com a mesma habilidade. Temos também a aula 23, que também trabalha conteúdos e atividades relacionados ao item em estudo. O tema da aula
translação de polígonos, propriedades, que mantém o mesmo objetivo com a mesma expectativa. Vocês viram que até agora nós trabalhamos com 3 aulas que trabalham com o mesmo título, com o mesmo objetivo e com a mesma expectativa. Para finalizar essa nossa avaliação, né, essa nossa leitura de como estão, né, os nossos alunos diante da avaliação diagnóstica, nós vamos estar analisando mais um item com vocês, que é o item 4. O item 4, ele trabalha o descritor 11, reconhecer círculo, circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. Qual a atividade que propomos com esse item? Observa a circunferência a seguir. Apresentamos uma circunferência com diâmetro 6 cm e solicitamos nela seu raio, diâmetro e comprimento medem respectivamente. Somente pela análise da figura, o nosso aluno pode estar identificando o diâmetro dela. Como que é o gabarito, né? Qual é o gabarito desse item? O gabarito é alternativa A e abaixo nós temos a sugestão de solução. Da figura temos que o diâmetro mede 6 cm, que nós já dissemos. E sabemos também que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, podemos tirar que o raio é 3 cm. Logo, a medida do comprimento da circunferência, que é calculada pela fórmula 2πr, nós vamos aqui, não precisamos substituir o valor de π, então vamos substituir somente o raio da nossa circunferência, que é 2. Então, o comprimento da circunferência é 6 π/cm. Como a pergunta era, respectivamente, qual os valores do raio, diâmetro e comprimento, nós temos como alternativa a letra A. Esse item também é um item, né, que foi trabalhado do descritor 11, que reconhece círculo, circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. É um item que nossos alunos, né, é um conteúdo que o nosso aluno está com dificuldade. Então, nós vamos analisar mais uma aula, que é a aula 27, que está ligada ao descritor trabalhado no item 3. Aliás, no item 4. Então, a aula 27 traz como tema circunferência e círculo, definição e diferenças. Qual a expectativa de aprendizagem? O que nós esperamos que o nosso aluno aprenda com essa aula? Então, construir figuras no plano com base em informações relevantes como construir pontos, dadas suas coordenadas, de seus vértices e circunferência dadas as coordenadas do centro e a medida de seu raio. Qual o objetivo geral dessa aula? Sabemos que o objetivo está ligado ao tema da aula e também às expectativas. Então, o que nós queremos com essa aula? Compreender os conceitos e os elementos da circunferência e círculo. Nós vimos que tem outros escritores que também tiveram a avaliação, né, tiveram um rendimento abaixo do esperado. Então, essa é uma proposta que vocês analisem também, peguem a partir das aulas do nosso caderno do primeiro e segundo bimestre e tente trabalhar, verificar se essas aulas realmente estão contemplando os descritores que nós colocamos. Após a análise da avaliação diagnóstica, nós vamos agora estar apresentando, discutindo com vocês o currículo referência do 9º ano. Por que nós vamos estar fazendo isso? Porque é pré-requisito para as nossas atividades, tanto na formação quanto em nossas aulas, né, no nosso dia a dia. O currículo referência é a base, né, que nós temos que estar estudando com os nossos alunos. Então, está aí o currículo referência da Rede Estadual de Educação de Goiás. Nós estamos com a versão experimental. Apresentamos para vocês aqui o currículo do 9º ano, do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto bimestre. Nesse primeiro slide, nós vamos estar
apenas mostrando para vocês que no primeiro bimestre nós trabalhamos com os 4 eixos temáticos, que é trabalhar com números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento de informação. Trabalhamos com esses conteúdos que estão colocados aí, sempre ligando às expectativas de aprendizagem. Do mesmo modo, nós trabalhamos o segundo bimestre também nos 4 eixos, trabalhando diversos conteúdos, sempre respeitando as expectativas de aprendizagem. No terceiro bimestre, que é o bimestre que nós estamos estudando, nós vamos dar uma ênfase maior nele, né? Então, também no terceiro bimestre, nós trabalhamos os 4 eixos, com conteúdos e expectativas que nós veremos logo após a apresentação do quarto bimestre. Então, o que se propõe trabalhar no quarto bimestre? Após terminarmos esse terceiro caderno, esse terceiro bimestre, nós temos esses eixos a serem trabalhados, esses conteúdos e essas expectativas de aprendizagem relacionadas ao quarto bimestre. Então, como foco nessa segunda semana de formação nossa, é o terceiro bimestre, nós vamos estar falando um pouco mais sobre ele. Então, vamos trabalhar dentro dos eixos, dos conteúdos e das expectativas. Então, no eixo temático, que vai trabalhar os números e as operações, nós temos como conteúdo equações e funções. Quais as expectativas de aprendizagem serão necessárias para que nós trabalhemos esses conteúdos? Primeira expectativa: representar em um sistema de coordenadas cartesianas a variação de grandezas, como o gráfico de função, por exemplo, analisando e caracterizando o comportamento dessa variação. Segunda expectativa: escrever a equação da reta no plano conhecendo 2 de seus pontos por meio de estratégias diversas. Outra expectativa: analisar e verificar a validade das resoluções de situações-problemas que envolvem equações e sistemas de equações do primeiro e do segundo grau e também em equações. Como última expectativa nesse eixo, trazemos compreender o conceito de função e, em particular, as funções polinomiais de primeiro e de segundo graus. Dentro do eixo temático espaço e forma, nós vamos trabalhar com os seguintes conteúdos: triângulos, e dentro do conteúdo triângulo, nós vamos estar trabalhando o teorema de Tales e de Pitágoras, vamos trabalhar polígono, circunferência e círculo. Quais as expectativas que nós vamos trabalhar para atender esse conteúdo aí? Ou quais os conteúdos que nós vamos trabalhar para atender essas expectativas? Primeira expectativa de aprendizagem: analisar, interpretar, formular e resolver situações-problemas que envolvam semelhança e proporcionalidade. Escrever a fórmula de distância entre 2 pontos e a equação da circunferência no plano cartesiano, fazendo uso do teorema de Pitágoras. E por último, resolver problemas que envolvem circunferência e círculo. Agora, no eixo temático, que trabalha as grandezas e medidas, nós vamos trabalhar com os conteúdos áreas e volumes, Sistema Internacional de Unidades, e dentro desse conteúdo e desse eixo nós vamos trabalhar com 4 expectativas: calcular as medidas dos lados e do apótema de um polígono regular inscrito em uma circunferência, reconhecer a importância das relações métricas na circunferência e suas aplicações, compreender e utilizar medidas do círculo e do cilindro em diferentes situações e, por último, compreender e utilizar fórmulas de volume de figuras simples, como o cubo, o paralelepípedo e o cilindro. Fechando aí no 4º eixo temático, que é o tratamento da informação, nós vamos trabalhar com os conteúdos estatística e probabilidade. Quais as expectativas de aprendizagem que nós queremos alcançar ao estudar esses conteúdos aí? Então, a primeira expectativa: identificar e compreender a existência de erros estatísticos de origens diversas, como a manipulação intencional dos dados, a amostra considerada, etc. Segunda expectativa: calcular a probabilidade de ocorrência de um evento por meio da razão entre o número
de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Interpretar, criar e resolver situações, problemas que envolvem pesquisas relacionadas a acontecimentos locais e globais de naturezas diversas. Então, acabamos de estudar com vocês, de fazer uma maior análise no nosso currículo referência. Agora, a partir desse momento, nós vamos estar discutindo e repetindo com vocês a matriz referência SAEGO. Então, nós temos aí a matriz de referência de matemática do SAEGO e nós vamos estar trabalhando com o 9º ano do ensino fundamental. Como vocês sabem, na matriz referência SAEGO do 9º ano, nós temos 37 descritores. Não vamos nos ater a todos agora, né? Que seria assim, são leituras que nós faremos no decorrer de toda a nossa formação. Nessas 16 horas nós estaremos sempre retornando, sempre reportando a esses 37 descritores. Então nós temos aqui os nossos descritores divididos no eixo, trazemos o descritor e a expectativa também de cada descritor. Vamos estudar esses dois descritores aí, o descritor D1 e o D2? Iniciando com o D1. Identificar a localização, movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas. Qual a expectativa de aprendizagem que vai trabalhar esse descritor? Localizar e movimentar objetos no plano e no espaço, usando malhas, croquis ou maquetes. Então, essa expectativa, né, ela é, né, ligada a esse descritor, ao descritor D1. O descritor D2, ele identificar propriedades comuns e diferentes entre figuras bidimensionais e tridimensionais relacionadas com suas planificações. Nesse descritor, contempla-se o maior número de expectativa de aprendizagem. Então, nós vamos estar lendo aqui com vocês, né, a primeira expectativa, identificar polígonos regulares e suas planificações. Vimos que está contemplado ali no descritor essa expectativa. Outra expectativa, reconhecer polígonos como parte de figuras espaciais e seus elementos. Analisar, interpretar, formular e resolver situações, problemas envolvendo os diferentes elementos da geometria plana e espacial. Reconhecer e distinguir, em contextos variados, as formas bidimensionais e tridimensionais. Estabelecer relações entre as figuras e as representações planas e espaciais sob diferente ponto de vista. Relacionar um sólido com sua planificação e vice-versa. Vocês viram que todas essas expectativas, né, elas são trabalhadas nesse descritor. Como dissemos para vocês no início dessa leitura e análise dos descritores, vamos somente focar nesses dois. Durante toda a formação, nós vamos estar trabalhando com o descritor D3, D4, D5, até chegar no descritor D37, que são todos esses descritores que contemplam a matriz referência SAEGO do 9º ano. Como vocês viram, um objetivo da nossa formação também, né, especificamente, para a gente estar trabalhando, fazendo a relação entre as aulas do terceiro bimestre, entre a nossa matriz e a matriz SAEGO. Então, nós vamos agora apresentar para vocês a relação das aulas do terceiro bimestre, visto que vocês somente agora tiveram contato com o nosso caderno do terceiro bimestre. Então, nós temos como aulas elaboradas para que vocês possam estar trabalhando nesse bimestre, são um total de 31 aulas. Nós vamos estar lendo cada uma delas. E depois, no decorrer do curso, nós vamos estar, dentro desses temas que nós vamos estar apresentando, relacionando as expectativas de aprendizagem, que nós já acabamos de verificar no nosso currículo, e também os objetivos que serão trabalhados aula a aula. Então, nós temos como aula 1, compreendendo a ideia de função, definição, representação. Como aula 2, sistemas de equações de primeiro grau, resolução geométrica. Aula 3, valor numérico de uma função. Aula 4, função polinomial de primeiro grau. Nós vamos trabalhar, né, com a função afim, definição, representação, coeficientes. Aula 5,
gráficos de uma função afim, que é a construção. Aula 6, gráfico de uma função afim, função crescente e função decrescente. Aula 7, função polinomial de primeiro grau, função afim, zero da função, intersecção com o eixo y. Aula 8, função polinomial de segundo grau, definição, coeficientes. Aula 9, função polinomial de segundo grau, raiz. Temos agora a aula 10, função polinomial de segundo grau, com exercícios, para reforçar um pouco a questão do trabalho por função. A aula 2, função polinomial de segundo grau, representação gráfica. Aula 12, função polinomial de segundo grau, construção de gráfico. Aula 13, função polinomial do segundo grau, construção do gráfico. Aula 14, teorema de Tales e Pitágoras nos triângulos, exercícios. Aula 15, teorema de Tales e Pitágoras no triângulos, atividades. Aula 16, circunferência, posições relativas entre retas e circunferência. Aula 17, circunferência, ângulo central. Aula 18, circunferência, ângulo inscrito. Aula 19, circunferência, ângulos inscritos com atividades. Aula 20, polígonos regulares inscritos na circunferência. Aula 21, área do círculo. Aula 22, área do setor circular. Aula 23, área da coroa circular. Aula 24, área do círculo, setor circular e coroa circular, exercício. Aula 25, área do cilindro. Aula 26, área do cilindro, exercícios. Aula 27, volume do cubo. 28, volume do paralelepípedo. Aula 29, volume do cilindro. Aula 30, probabilidade de um evento. E aula 31, probabilidade de um evento, exercícios. Bem, colegas, agora acreditamos que nós já podemos começar a fazer o nosso trabalho em grupo. Primeiramente, nós vamos estar explicando para vocês como que nós vamos estar formando esses grupos. Primeiramente, nós vamos dividir todas as pessoas que estão fazendo o curso em 5 grupos. E esses grupos, eles serão divididos, eles serão por bloco de aulas. Como serão esses blocos de aulas? Daqui um pouquinho nós vamos estar explicando para vocês o que vem a ser esses blocos de aulas. Então, qual que é a atividade desse nosso primeiro trabalho em grupo? Então, a atividade 1, relacionar os descritores do SAEGO com as aulas do caderno. Como será a metodologia para o trabalho em grupo? A metodologia será relacionar as aulas do caderno às expectativas de aprendizagem com os descritores. E depois, que vocês prepararem, fazer essa relação com as aulas do caderno, expectativa de aprendizagem do escritor, vocês terão um tempo para estar fazendo a socialização. Então, os grupos já podem estar pensando em qual pessoa, qual professor do grupo vai fazer essa socialização para gente, de forma tranquila, de forma bem tranquila. Então, pessoal, nós vamos estar trabalhando com vocês agora, vamos estar conversando com vocês sobre como nós pensamos esses blocos de aulas. Então, são 31 aulas que nós vamos distribuir de certa forma que todo mundo trabalhe com o maior número de aulas possível. Então, nós consideramos bloco de aulas o conjunto de aulas que trabalham com a mesma expectativa de aprendizagem. Na aula pode ter 1, 2 ou mais expectativas de aprendizagem. Como ficou o bloco 1? O bloco 1, ele compreende as aulas 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Todas essas aulas trabalham com essa expectativa, compreender o conceito de função e, em particular, as funções polinomiais de primeiro e segundo grau. E o bloco 2, ele compreende as aulas 2 e 3, que traz como expectativa de aprendizagem analisar e verificar
a validade das resoluções de situações problemas que envolvem equações e sistemas de equações de primeiro e de segundo grau e inequações. Então, vamos para o bloco 3. O bloco 3 é compreendido com as aulas 5, 6, 11 e 12. Qual a expectativa de aprendizagem dessas aulas? Representar em um sistema de coordenadas cartesianas a variação de grandezas, como o gráfico de funções, por exemplo, analisando e caracterizando o comportamento dessa variação. O bloco 4 compreende as aulas 14 e 15. Qual a expectativa contemplada nessas aulas? Analisar, interpretar, formular e resolver situações e problemas que envolvam semelhança e proporcionalidade. Também temos o bloco 5, compreende as aulas de 16 a 20. A expectativa trabalhada é calcular as medidas dos lados e do apótema de um polígono regular inscrito em uma circunferência, reconhecer a importância das relações métricas nas circunferências e suas aplicações. Aqui nós já vimos que nesse bloco de aulas é contemplado com duas expectativas de aprendizagem. O bloco 6 compreende as aulas 21, das aulas 21 a 29, traz como expectativa reconhecer a importância das relações métricas da circunferência e suas aplicações. E por último, o bloco 7 compreende as aulas 30 e 31. Qual a expectativa de aprendizagem trabalhada nessas duas aulas? Calcular a probabilidade de ocorrência de um evento por meio da razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Nesse decorrer das nossas atividades, nesses 2 dias de trabalho, nós vamos estar realizando 4 atividades em grupo. Então, essas atividades serão trabalhadas sempre com o mesmo número, com o mesmo número de participantes, porém, com os mesmos participantes. Porém, nós vamos estar mudando os blocos de aula. Por que nós vamos estar fazendo isso? Para que todo mundo tenha contato com o maior número de aula do nosso caderno. Então, como que nós pensamos a divisão dos grupos? Vocês viram que os blocos, eles contemplam uns mais aulas e outros menos. Então, nós condensamos em 5 grupos, dividimos. Então, o grupo 1, ele vai trabalhar com o bloco 1, que são as aulas 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O grupo 2 com o bloco 3, que são as aulas 5, 6, 11 e 12. O grupo 3 com os blocos 2, 4 e 7, que são as aulas 2, 3, 14, 15, 30 e 31. O grupo 4 vai trabalhar com o bloco 5, as aulas de 16 a 20, e o grupo 5, com o bloco 6, as aulas de 21 a 29. Vocês não precisam preocupar, porque nesse primeiro momento, quem vai estar trabalhando com o bloco 1, que contempla o maior número de aulas, na segunda atividade em grupo, vocês não ficarão com esse número de aulas, vocês ficarão com o número de aula menor. Então, todos vão estar trabalhando com a mesma quantidade de aula. Então, como que nós vamos estar trabalhando essa primeira atividade em grupo? Nós vamos exemplificar aqui para vocês. Qual a atividade do grupo? Então, identificar em cada aula presente no bloco os descritores que a contemplam. Então, nós teremos aqui a aula, vocês vão estar colocando aqui a aula que vocês, do grupo, as aulas, por exemplo, o grupo 1 vai trabalhar com a aula 1. Então, nós vamos estar colocando a aula 1, a expectativa dessa aula, o tema da aula. Nessa aula, quais os descritores contemplam? Quais os descritores que estão presentes nessa aula? Vamos, então, analisar uma aula com vocês? A aula que nós vamos analisar
é a aula número 11. Essa aula número 11, ela está com o grupo 2. Né? Então, o grupo 2 já tem, né? Quem for trabalhar com o grupo 2 já tem essa análise aí. E os demais vão estar também tendo isso aqui como suporte para estar preparando a sua atividade. Então, a aula 11, ela traz como tema função polinomial de segundo grau, representação gráfica. A expectativa de aprendizagem dessa aula: representar em um sistema de coordenadas cartesianas a variação de grandezas como o gráfico de funções, por exemplo, analisando e caracterizando o comportamento dessa variação. Nessa aula, pessoal, nós localizamos, né, nós identificamos que foram trabalhados 4 descritores. O descritor 9, 31, 36 e 37. Vamos verificar o descritor D9 que contempla essa aula, nessa aula? Então, D9, interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. Qual a expectativa de aprendizagem desse descritor? Escrever a fórmula da distância entre 2 pontos e a equação da circunferência no plano cartesiano, fazendo uso do teorema de Pitágoras. Segunda expectativa: escrever a equação da reta no plano, conhecendo 2 de seus pontos por meio de estratégias diversas. Falamos também que essa aula, né, o descritor D31, também está presente nessa aula aí. O que é o descritor D31? Resolver problema que envolva equação de segundo grau. Quais as expectativas de aprendizagem desse descritor? Analisar e verificar a validade das resoluções de situações e problemas que envolvem equações e sistemas de equações do primeiro e do segundo grau e inequações. Segunda expectativa: ler, interpretar, propor e resolver situações e problemas que envolvam grandezas direta e inversamente proporcionais, equações e sistemas de equações de primeiro e de segundo grau e também inequações. O próximo descritor é o D36. Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos. Quais as expectativas de aprendizagem contempladas nesse descritor? Construir tabela e gráficos de frequência de dados estatísticos, elaborar oralmente ou por escrito conclusões com base em leitura, interpretação e análise de informações apresentadas em tabelas e gráficos, traduzir informações contidas em tabelas e gráficos diversos. Temos também, né, o descritor D37, que é associar informações apresentadas em listas e ou tabelas simples aos grafos que as representam e vice-versa. Quais as expectativas trabalhadas nesse descritor? Construir tabela e gráficos de frequência de dados estatísticos, elaborar oralmente ou por escrito conclusões com base em leitura, interpretação e análise de informações apresentadas em tabelas e gráficos. Então, vamos dar continuidade e explicar melhor como que vai ser desenvolvido o nosso trabalho em grupo. Como vocês já sabem, serão divididos em 5 grupos. E a atividade que vocês vão ter que estar fazendo é, além de escolher uma aula, vocês deverão escolher uma atividade dentre, né, as que contemplam essa aula. Análise dessa atividade de uma das aulas do caderno. Então, nós vamos estar analisando essa atividade. Qual que é a metodologia para o trabalho em grupo? Bem, nós já dissemos, escolher uma atividade e destacar as expectativas de aprendizagem, destacar os descritores, e depois que vocês fizerem isso, vocês vão estar socializando. Antes, porém, eu vou analisar com vocês uma atividade dessa aula que nós acabamos de analisar, que é a aula 11. Qual atividade que nós escolhemos? Nós escolhemos a atividade número 3. André estava brincando com seu avião de controle remoto e fez um lançamento a partir do solo, no qual a trajetória do avião descreveu uma parábola. Essa trajetória
tem sua altura, h, em metros, dada em função do tempo em segundos, decorrido após o voo do avião. Observe a trajetória do avião representado no gráfico a seguir. Então, nós temos o gráfico aqui. O avião partiu do ponto zero, né, do ponto 00, fez uma parábola, chegou lá no ponto, subiu até na altura 225 e desceu tocando o eixo aqui em 30 segundos. O que nós vamos analisar? Analisando as informações dadas no gráfico, responda: qual foi a altura máxima atingida pelo avião? Letra B. A partir do movimento em que foi lançado, em quanto tempo o avião aterrissou? Item 3, né, letra C. Sabendo que a trajetória do avião é dada pela fórmula h é igual a menos t ao quadrado mais 30t, determine qual altura o avião atingiu após o lançamento depois de 20 segundos. Então, essa é a atividade, né, que nós estamos analisando. Então, nós apresentamos aí a sugestão de solução para que vocês possam estar verificando. E nós observamos que nessa atividade da aula 11 foram contemplados os descritores D9 e D31. O que fala do D9? Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. E o D31, resolver problemas que envolvem equação de segundo grau. Então, vocês viram qual foi a nossa análise aqui. Nós, dentro do bloco de aulas que nós propomos para vocês, vocês vão estar identificando nas aulas os descritores. Depois, dentre essas aulas que vocês trabalharam, vocês vão escolher uma aula. Dentro da aula, vocês escolherão uma atividade e vão estar fazendo, né, analisando para nós e apresentando, socializando para os colegas em seguida. Bem, agora é o momento que os grupos vão estar socializando a atividade desenvolvida em grupo. Bem, pessoal, depois desse intervalo, né, onde que nós trabalhamos no período matutino, apresentamos para vocês a análise da avaliação diagnóstica, apresentamos o currículo referência do nono ano, a matriz referência do SAEB, a lista de aulas do nosso caderno do terceiro bimestre. Fizemos a nossa atividade. Nós vamos agora retomar, né, o nosso trabalho nesse período vespertino, continuando a análise do currículo referência e o do nosso caderno. Então, nesse período agora, nós vamos análise do currículo referência e caderno, tendo como foco título da aula, expectativa de aprendizagem, habilidades, procedimentos e conteúdo da expectativa e pré-requisitos. Então, novamente, nós vamos estar agora nesse período vespertino trabalhando com grupos, né? Do mesmo jeito que vocês ficaram, né, que os grupos se formaram para o período matutino, a composição deles podem permanecer a mesma para esse período vespertino. Qual será a nossa atividade? Avaliar o currículo de referência e o caderno educacional e preencher a tabela a seguir, tendo como foco título da aula, expectativa de aprendizagem, habilidades, procedimentos, conteúdos das expectativas e pré-requisitos. Então, olha a tabela que nós vamos estar estudando com vocês. Então, nós teremos aqui, dividida do mesmo jeito que foi dividida as aulas por bloco, nós teremos aqui várias aulas a serem estudadas, com as suas expectativas, habilidade, procedimento de habilidade da expectativa, procedimento da expectativa, o conteúdo das expectativas e os conteúdos prévios, né? Nós vamos estar fazendo isso juntamente com vocês. Vamos analisar a aula 1? A aula 1 traz como tema compreender a ideia de função, definição e representação. Qual a expectativa de aprendizagem dessa aula? Compreender o conceito de função e, em particular, as funções polinomiais de primeiro e segundo grau.
Qual a habilidade dessa expectativa? A habilidade nessa expectativa é o quê? Compreender. Qual o procedimento, né, que está relacionado à expectativa? Aqui é bom falarmos para vocês que nem toda expectativa traz o procedimento nela. Então, quando isso não acontecer, nós vamos colocar como procedimento a escolha do professor. O professor vai estar escolhendo a melhor forma de estar trabalhando essa expectativa, tendo como foco essa aula aqui. Bem, mas qual foi o conteúdo dessa expectativa? O conteúdo é conceito de função polinomial de primeiro e segundo grau. O que o nosso aluno, o que o nosso estudante, ele precisa saber quando ele vai aprender esse conceito de função polinomial de primeiro e segundo grau? Bem, ele tem que trazer alguns pré-requisitos, né, alguns conteúdos prévios para estar compreendendo essa aula. Nós indicamos como conteúdos prévios as operações básicas, conjuntos numéricos, equações de primeiro e segundo grau, inequações de primeiro e segundo graus e também intervalo. Então, isso é o que nós observamos que o nosso estudante tem que ter, né? Essas são o conteúdo que eles têm que trazer para a nossa aula. Mas e se o nosso aluno não nos dizer que não tem, né, esse conhecimento, se a gente verificar que ele não está com essa bagagem, o que nós fazemos? No decorrer da aula, nós temos como estar trabalhando esses conteúdos que são necessários a essa aprendizagem. Vamos também dar uma olhada na aula 2? A aula 2, ela traz como tema Sistema de equações de primeiro e segundo grau, resolução geométrica. Qual a expectativa de aprendizagem dessa aula? Analisar e verificar a validade das resoluções de situações-problema que envolvem equações e sistema de equações do primeiro e do segundo grau e inequações. Qual a habilidade que está relacionada a essa expectativa? Então, a habilidade é o que? Analisar e verificar. Qual o procedimento dessa expectativa? Aqui nós já verificamos que nessa expectativa, o procedimento é resoluções de situações, problemas. Qual o conteúdo dessa expectativa? Qual o conteúdo que está aqui dentro dessa expectativa? Então, o conteúdo, equações de primeiro e segundo grau, sistema de equações de primeiro e segundo graus e inequações. O aluno precisa trazer conhecimentos, né, conteúdos prévios para entender essa aula, para entender, né, esse conteúdo. Aqui, novamente, colocamos os conhecimentos que nós verificamos necessário que o aluno tenha. Operações básicas, par ordenado, sistema de coordenadas cartesianas, equações de primeiro e segundo grau. Isso é o mínimo que o nosso aluno, né, que o nosso estudante tem que trazer para estar trabalhando, né, para estar entendendo esse conteúdo que nós estamos colocando. Vale ressaltar que, anteriormente, em outras formações, nós já analisamos as expectativas de aprendizagem. Como é composta uma expectativa de aprendizagem? Ela é composta por habilidade, por procedimento e conteúdo conceitual. O que é habilidade? O que é habilidade naquela expectativa? Dentro da expectativa, chamamos de habilidade a ação que indica o que o estudante precisa desenvolver. O que é procedimento dentro da expectativa? É como o conteúdo será trabalhado. Mas nós já dissemos anteriormente, nem toda expectativa traz o conhecimento. O que é conteúdo conceitual? É o conteúdo matemático que será trabalhado. Então, baseado no que nós apresentamos no quadro anterior, baseado nas informações que nós já obtivemos em informações anteriores e no nosso dia a dia, nós vamos estar fazendo o nosso trabalho em grupo. Bem, colegas, agora é a hora de reorganizar a divisão dos grupos. O grupo 1, 2, 3, 4, 5 vão permanecer com os mesmos blocos de aula. Agora, o que vai trocar, né, o que a gente vai trocar, fazer um rodízio, é com as pessoas. O grupo 1 não serão mais compostos pelas mesmas pessoas que estavam trabalhando na atividade 1.
Vamos ser feito um rodízio aqui. Fizemos até um lembrete. Lembre-se, agora é hora de trocar de bloco de aulas. Nosso objetivo é que todos trabalhem com o maior número de aulas do caderno. Então, qual que é o trabalho do grupo? Aqui nós apresentamos para vocês o quadro, onde que nós deixamos para vocês estar preenchendo as 4 últimas colunas. Para facilitar o trabalho, já colocamos o título da aula, a expectativa de atividade da aula. O que vocês terão que fazer? Pegar a habilidade dessa expectativa, o procedimento dessa expectativa, o conteúdo da expectativa e elencar os conteúdos prévios necessários para o entendimento do aluno. Isso será feito da aula 1 à aula 31. Então, cada grupo fará sua atividade e logo após partiremos para a socialização. Agora é o momento em que os grupos vão estar socializando o trabalho feito, né, onde eles vão estar apresentando, a forma de apresentar fica a critério de cada grupo, apresentar para a gente, né, o preenchimento da tabela que foi proposta do trabalho em grupo. Bem, colegas, bom dia. Nós estamos no nosso segundo dia de formação e nós vamos estar trabalhando, né, da mesma forma que trabalhamos ontem, trabalhamos com no período matutino, com a parte que nós apresentamos a avaliação diagnóstica, nós apresentamos a matriz referência do 9º ano, a matriz referência SAEGO, apresentamos as aulas, vocês fizeram 2 trabalhos em grupos, analisando esses 3, né, sempre focando a esses 3 parâmetros, que é o currículo referência do 9º ano, a matriz referência SAEGO e o caderno nosso, a relação de aulas do nosso caderno. Hoje, nós vamos continuar trabalhando, focando nessas 3 ferramentas. Então, qual que é a nossa atividade agora? É discutir formas estratégicas diferentes de trabalhar os conteúdos do caderno educacional. O que é bom ou ruim na concepção do estudante? Vamos estar refletindo, vamos estar pensando o que é bom ou ruim na concepção do estudante. Bem, colegas, após essa reflexão, onde cada um fez uma análise do que imagina ser bom ou ruim para o nosso estudante, vamos continuar com o nosso trabalho. Então, precisamos pensar que, independente de enfrentarmos crítica ou na forma dos estudantes pensarem ser bom ou ruim, nós, professores, antes de preparar cada aula, temos que pensar: o que eu quero que meus alunos aprendam? Como faço para convencê-los disso? Então, sempre quando vamos preparar a nossa aula, nós temos que pensar, né? Temos que pensar, imaginar o que nós temos que fazer para que o nosso aluno aprenda. Questionamentos como estes nos levam a pensar como aluno e a refletir mais da maneira de abordar os temas de uma forma mais significativa. Vejam agora como pode ser transmitida a ideia de porcentagem. Quanto é 20% de 100? Como faremos esse cálculo? É simples, vejam. 20 sobre 100 vezes 100 é igual a 2.000 sobre 100, que vai ser igual a quanto? O resultado é 20, certo? Em seguida, eu posso colocar vários exemplos parecidos com este no quadro negro e pedir que os alunos resolvessem os exercícios através do exercício ensinado. O que vocês acham? O aluno aprendeu? Reflitam. Após essa reflexão, nós vamos propor para vocês uma outra forma de ensinar porcentagem. Talvez na ideia, no pensamento, na concepção de vocês, não seja a melhor, mas é uma outra forma. Nós ensinamos como o aluno calcula rapidinho, sem contextualização, sem nada, 20% de 100. Vamos verificar outra forma? Para isso, agora nós vamos ver o vídeo descrevendo o significado de porcentagem. Agora, após ter visto o vídeo, ter visto como nós ensinamos a primeira forma, né, a primeira maneira do aluno calcular 20% de 100, se coloque no papel do aluno e reflita. Qual foi a maneira mais simples
e a que é melhor assimilada pelos alunos? Então, devemos optar em passar a mensagem da forma mais interessante que desperte no aluno interesse. A forma, a maneira, é você, professor, que vai estar verificando. Você conhece a sua turma. É importante termos como foco que o caderno educacional é um material de apoio, contempla as expectativas de aprendizagem, é um suporte para o professor trabalhar. A forma metodológica da aula é de responsabilidade do professor. No caso da aula mostrada no vídeo, o professor pode pedir aos alunos que façam o desenho no caderno, faça o desenho à malha quadriculada e vai construindo com ele no momento da apresentação. E agora, professor, de que maneira você daria essa aula? Como abordaria seus alunos? Como prender a atenção deles? Então, vamos nesse momento pensar na possibilidade de ministrarmos uma aula, ainda que expositiva, de forma mais interessante. Apresentamos aqui uma fala do Biratã Ambrosio, que todos nós que estudamos matemática, temos que também ter em foco. A matemática é, sem dúvida, uma das matérias mais temidas pelos alunos em geral. E, como tal, pode-se ver que quanto mais recursos e meios reais forem utilizados numa aula, maior será o aproveitamento da matéria. É difícil pensarmos nos recursos, nos meios? Professor, sabemos que mas é uma das nossas funções. Nós temos que procurar formas diversificadas de estar passando o conteúdo, de estar ajudando o aluno no seu aprendizado. Agora que nós já falamos para vocês, colocamos para vocês duas possibilidades de trabalhar o mesmo conteúdo, que tal vocês pensarem em uma outra forma de estar trabalhando o conteúdo de forma diferente com as aulas do nosso caderno? Então, o que nós estamos propondo para vocês é que vocês façam uma outra forma de apresentar o conteúdo da aula. Reelaborar a aula tendo como referência a sua turma. Então, agora nós vamos ter como foco, todo mundo agora vai estar trabalhando em grupo e ter como foco a sua turma do 9º ano lá na sua escola. Qual será a metodologia do trabalho em grupo? Dividimos conforme os blocos de aula. O grupo escolhe uma aula dentre as aulas do bloco e nós teremos um tempo para preparação e um tempo para socialização. Vamos mais uma vez trocar de blocos de aulas. Não vamos fugir do nosso objetivo, que é que todos trabalhem com o maior número de aulas do caderno. Então, trabalho em grupo, vão continuar com 5 grupos. Vocês vão estar preparando uma mini aula de matemática. É o que nós já dissemos. Essa aula deve ser elaborada, tendo como foco a turma que você está trabalhando. Bem, colegas, agora é o momento que nós vamos estar socializando as aulas que as aulas que vocês pensaram. Vocês prepararam a mini aula e nós queremos que vocês socializem com todo o grupo, com todos os colegas, o que vocês pensam, uma forma diferente de estar trabalhando essas aulas do caderno do 3º bimestre. Antes, porém, nós vamos ouvir um colega que tem uma experiência exitosa trabalhando com o caderno educacional. Após essa experiência que o nosso colega vai estar contando para a gente, os grupos vão fazer a sua apresentação. Bem, colegas, agora, pensa, nós já estamos no último período da nossa formação. Vamos estar trabalhando mais essa tarde, concluindo o que nós nos propomos a trabalhar com vocês. E nessa tarde, nós vamos estar trabalhando com vocês a questão, algumas regras, algumas orientações sobre a elaboração de item. Aí você pode nos perguntar, mas por que aprender isso aí? Porque nós sabemos que nós temos, o nosso foco, o nosso caderno educacional, e temos como foco a matriz referência da prova, do SAEGO. Então, esse aqui é uma contribuição nossa para que vocês possam estar executando as atividades, uma das atividades da educação à distância. Vamos aproveitar e relembrar
quais são as atividades que vocês vão estar fazendo para cumprir as 24 horas à distância? Bem, duas delas, né, nós já trabalhamos com vocês. Então, a primeira é aplicar em aulas de estratégia diferenciada no desenvolvimento das aulas do caderno pedagógico. Trabalhamos todo o período, os 3 períodos anteriores, basicamente em cima desse primeiro ponto. Esse segundo ponto, que é elaborar 2 itens relacionados a cada descritor da segunda e terceira avaliação diagnóstica, com rendimento abaixo de 50%, onde vocês vão estar propondo isso como atividade de fortalecimento na aprendizagem. Então, essa parte agora da tarde será basicamente com isso. Vamos estar trabalhando com vocês a melhor forma da apresentação de um item. E lembrando também, né, como nós dissemos, tem um outro ponto, né, que é a atividade ser desenvolvida por vocês à distância, que é planejar ações estratégicas para o PIA, que acontecerá em dezembro de 2013, tendo como base o currículo referência do 3º e 4º bimestre. Então vamos à nossa atividade de hoje à tarde. Após passarmos para vocês as orientações de como deve ser a elaboração de um item, vocês vão estar fazendo, elaborando em grupo esse item e socializando para a turma. Orientações de como elaborar um item. Primeiro vamos ver o que é o item. Item é a denominação adotada para as questões objetivas que compõem uma prova. No nosso caso, temos os itens presentes na avaliação diagnóstica, no SAEGO, no SAEB e na Prova Brasil. Então vamos, né, precisamos estar, além de exercitar com nossos alunos, precisamos também saber propor atividades em forma de itens para nosso aluno, né, estar conhecendo como que são essas avaliações. O termo item aborda uma única dimensão de conhecimento. É diferente das questões que nós trabalhamos nas nossas aulas. Das questões que nós trabalhamos em aulas, nós abordamos mais de uma dimensão de conhecimento. Agora, o item, nós chamamos a atenção que ele aborda uma única dimensão de conhecimento. Como que pode ser apresentado um item? Vejamos aqui esse exemplo. Nós temos aqui o item composto por 2 partes, o enunciado e as alternativas. O enunciado, ele pode trazer o suporte e também o comando. As alternativas, ela traz o gabarito e as outras alternativas que nós chamamos de distratores. Vamos estudar cada item desse? Cada item apontado aqui? Vamos começar com o enunciado. Pode apresentar uma situação-problema. Então, no enunciado, pode apresentar uma situação-problema. Pode apresentar um estímulo, um texto, imagem, figura, ou outros recursos que recebem o nome de suporte. Lembre-se, estão verificando, os 2 primeiros pontos pode acontecer no enunciado. Esses 2 próximos deve. Então, deve apresentar todos os dados e informações necessárias à resolução do item. E deve conter um comando para a resposta que pode ser dado sob a forma de complementação ou de interrogação. Vamos ver mais sobre o enunciado? Se o enunciado for uma pergunta, as alternativas devem começar com letra maiúscula e terminar com ponto final. Se o enunciado for uma frase incompleta, as alternativas aparecem em minúscula e terminam com ponto final. Isso pode ser uma coisa que todos nós já sabemos, né? Mas estamos lembrando que é uma coisa importante para o bom entendimento do que está sendo colocado no item. Os enunciados não devem induzir o aluno à resposta. É vedada a redação do item na primeira pessoa. Lembre-se de que as palavras comuns a todas as alternativas devem constar no enunciado. Contexto do enunciado é uma forma de abordar o conteúdo ou mesmo situar
tal fato no tempo e no espaço do universo em que está sendo envolvido. Contextualização é criar um cenário para ilustrar o que está sendo comentado. Isso deve ser necessário ao entendimento, ao cumprimento da questão. Nós não podemos pensar, estar colocando algumas ideias, alguns desenhos, algumas informações no nosso item que não seja essencialmente necessário. Por isso que quando a gente fala em contextualizar um item, é contextualizar, mas dentro da necessidade. Essa contextualização será utilizada na resolução do item? Isso nós temos que ter em mente. E como que acontece o comando? Comando é uma solicitação a ser atendida. Comando, elemento fundamental de enunciado, cinto daquilo que se espera. É no comando da questão que nós vamos, no item, desculpem, que nós vamos estar verificando o que está sendo solicitado. É aqui no comando que nós verificamos o que é pedido no item. Suporte. O que vem a ser um suporte para nós? Suporte, suporta, sustenta, complementa, no caso, o enunciado. Sugestão de suporte. Podemos ter lista de compras, calendários, boletins, quadros, tabelas, gráficos, placas de sinalização, rótulos de embalagens, bulas de remédio, mapas, maquetes, incluindo também os materiais completos, dados como material dourado, ábaco, dentre outros. O suporte, ele deve ser colocado de forma, com algo, né? O que nós vamos colocar nessas listas, nessas outras sugestões de suporte, é algo que seja conhecido do nosso aluno, né? O nosso estudante, ele tem que ter noção, ele tem que ter vivência do que nós estamos colocando como suporte nas nossas questões. Como nós vamos trabalhar as alternativas? Antes de falar como nós vamos trabalhar, nós vamos verificar como as alternativas aparecem nas nossas avaliações. Então, depende da concepção da prova. No nosso caso, nós estamos falando da avaliação diagnóstica, da prova SAEGO, SAEB, Prova Brasil. Então, para esses casos aqui, são apresentados numa lista de 4 ou 5 opções. No ensino fundamental, nós trabalhamos com 4 opções. E no ensino médio, nós trabalhamos com 5 opções. As alternativas devem conter uma alternativa correta chamada de gabarito, as demais alternativas chamadas erradas nesse contexto, denominadas distratores. Os distratores devem ser plausíveis, referindo-se a raciocínios possíveis. Por exemplo, as alternativas que não estão corretas naquele contexto, elas têm que ter alguma ligação com o que está sendo solicitado no item. Não podemos colocar coisas só para colocar que estão erradas, que não é o gabarito, aleatórias. Temos que colocar os distratores de forma plausível. Eles têm que estar tendo uma relação com o nosso item. As alternativas devem ser equivalentes com relação à forma, comprimento, grandeza e estrutura gramatical, ordenadas segundo uma ordem lógica, ou alfabética ou numérica, né? Então, o tamanho pelo tamanho. Então, é a forma melhor, é a forma de colocar melhor as alternativas. Nas alternativas, não se pode usar as expressões todas as anteriores, nenhuma das anteriores. Escolha alternativas que não permitam chegar a respostas corretas, apenas experimentando-as sem resolver o problema. Uma alternativa não deve ter correspondência com a outra, ou seja, não deve conter uma nas outras. E o gabarito? O gabarito todos sabemos que é a alternativa correta do item. E já só para reforçar, os distratores são as opções erradas de um item ou de uma questão. No caso nosso é de um item. Voltando a reforçar que os distratores têm que estar relacionados, tem que ser alguma coisa que está ligado com o item. Os distratores devem ser alternativas incorretas
porém plausíveis, atraindo os alunos de pouco conhecimento ou aqueles que procuram chutar a resposta. Os distratores devem apresentar possíveis erros dos alunos e devem ser semelhantes à resposta correta, quanto à ordem da grandeza ou à forma de apresentação. Evite, no entanto, os distratores que sejam excessivamente atraentes e que pode prejudicar o aluno. Falamos, repetimos, para que vocês fiquem bastante atentos, né, o que deve ou não deve ter quando vocês estão elaborando as alternativas. Nós conhecemos dois tipos de item, né, o tipo A, que é quando a formulação exige que o aluno resolva primeiro a situação problema, para em seguida identificar a alternativa que contém a resposta correta. Nesse item aqui, o aluno vai ler o enunciado, vai ler o comando e resolver, para depois ir e encontrar a alternativa correta. O tipo B, que é o segundo tipo de item, a formulação exige que o aluno analise cada alternativa individualmente, de acordo com o enunciado, para identificar a correta. Vamos apresentar um exemplo do tipo A e um exemplo do tipo B. Esse primeiro exemplo aqui do tipo A, ele está presente na nossa segunda avaliação diagnóstica, de 2012. Observe a planta da casa de Rafael. Temos aqui a casa dele, composta de 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro com as suas dimensões. No comando está o seguinte: a medida do perímetro externo dessa casa em centímetros é de... Observamos que para mim responder a esse comando, eu tenho que resolver primeiro, né, o que está colocado aqui na questão. Primeiro vamos achar o perímetro para depois encontrarmos a alternativa correta. Após calcularmos, nós verificamos que o gabarito é o item A. Outro exemplo, né, o exemplo do tipo B, nós pegamos aqui um exemplo lá do 5º ano, né, porque para a gente verificar como que acontece o segundo exemplo. Então, veja as marcas de uma régua, o comprimento de 1 centímetro. Então, aqui apresentamos a régua, onde que tem o comprimento de 1 centímetro, de 1, né, até 10 e pouquinho. O que mede aproximadamente 4 centímetros de comprimento? Vocês observaram que aqui não tem como, né, eu responder sem que eu vá analisar as alternativas. Então, esse é um exemplo do tipo B, que a gente tem que ler as alternativas para identificar a resposta. Uma caneta, ela mede 4 centímetros? Não. Um palito de fósforo? Sim, né, um palito de fósforo nós podemos falar que ele mede 4 centímetros. Um palito de churrasco? Não, um palito de churrasco é bem maior. Um livro? Também não. Então, vocês viram que nesse segundo exemplo aqui do tipo B, nós temos que ler todas as alternativas, né, as alternativas para encontrar a resposta. Vamos reforçar mais algumas coisas para a elaboração de item? Primeiro passo, escolha de um descritor. Segundo passo, a construção do enunciado. Se você optar, você pode escolher um suporte e a construção do comando para a resposta. Lembrando que o suporte é, se necessário, para o entendimento da questão. O terceiro passo, a construção das alternativas de resposta. Continuando com as regras para a elaboração de um item, todos os itens devem ser inéditos, ou seja, nunca ter sido publicado em livro ou apostilas. Deve apresentar uma situação-problema cotidiano do aluno. Deve corresponder rigorosamente ao que solicita o descritor. Os itens devem ser autônomos. Uma resposta não deve oferecer pista para outra. Os textos devem ser curtos. O aluno não pode gastar muito tempo lendo. As questões não devem ser sofisticadas. Evite usar vocabulários difíceis. Não convém apresentar questões que envolvam preferências pessoais, opiniões, juízo de valor, ordem inversa e etc. Não pode haver discriminação quanto à raça, religião ou sexo. Bem, já colocamos para vocês várias observações de como, né, quais os critérios da elaboração de um item. Mostrando para vocês mais exemplos de item. Este agora é um item
que já foi trabalhado com vocês anteriormente, que está nessa avaliação diagnóstica de 2003. Um fabricante de vinhos repartiu igualmente 2,5 litros de vinho em 2 garrafões. Quantos litros de vinho colocou em cada um dos garrafões? Então, após resolver esse item, o nosso estudante tem como gabarito, né, o item A, alternativa A. Esse descritor, né, esse item foi elaborado em cima do descritor 26, né, do 9º ano, que é resolver problemas com números racionais envolvendo as operações adição, multiplicação, divisão e potenciação. Outro exemplo, também da avaliação diagnóstica de 2013, Alex observou que as vigas do telhado da sua casa formavam um triângulo retângulo conforme ilustrado a seguir. Então, temos um triângulo retângulo aqui, onde nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus e outro ângulo de 37,7 graus. E o comando, se um dos ângulos mede 37,7 graus, quanto mede os outros ângulos? Para resolver esse item, o nosso aluno, ele tem que saber algumas coisas relacionadas a ângulos de triângulo. Por exemplo, esse símbolo do ângulo reto, o ângulo reto representa 90 graus e também que a soma dos ângulos de um triângulo equivale a 180 graus. Se nós já temos um que vale 90, um que vale 37,7, é só o aluno somar e subtrair que encontrará o outro ângulo. Então, nós temos como alternativa correta aí o item D. Nossa, já falamos demais, né? Agora é hora de vocês exercitarem. Então, qual a atividade do grupo? Elaboração do item. Qual a metodologia do trabalho do grupo? Construir, a construção de item, aula a aula. A divisão dos grupos por bloco de aulas. Dentro dos blocos de aulas, escolha um conteúdo e um descritor. Elaborar um item, destacar todos os componentes, conforme o slide 3 que nós já apresentamos para vocês, para contextualizar a socialização. E vale lembrar que essa última atividade, nós vamos fazer mais um rodízio nos blocos de aula. Os grupos podem permanecer o mesmo, mas vamos estar fazendo mais um rodízio para que vocês conheçam mais as aulas do nosso caderno. Terminada a atividade, os grupos vão estar fazendo a socialização, nós vamos estar discutindo, né, com os grupos, lá com a apresentação de cada grupo, nós vamos estar discutindo o item elaborado por cada um dos grupos. Bem, pessoal, depois de 2 dias de trabalho, de convivência, onde tiramos para estar desenvolvendo esse trabalho em grupo, nós deixamos essa mensagem aqui para vocês. Nenhum homem é uma ilha. Troque experiências, multiplique saberes. O que a gente quis dizer com isso? É o que nós fizemos durante esses 2 dias de atividade. Nós estamos aqui para trocar experiências, para estar aprendendo um com o outro, para que, quando voltarmos para as nossas aulas, nós possamos estar, né, possibilitando melhores estratégias de ensino, possibilidades do nosso aluno estar construindo o seu conhecimento juntamente com os professores. Muito obrigada, a gente espera ter contribuído, né, com esse momento que para nós foi muito rico.